Então, no capítulo 5, no versículo 16, o título diz: exortação a viver segundo o Espírito. Porque se somos filhos de Deus, temos que viver de acordo como um filho de Deus vive. Não é só ter a vida que um filho de Deus deve ter. Temos que ter o caráter, temos que ter o comportamento, temos que ter as atitudes que um filho de Deus tem que ter. Porque não é só mostrar a vida de um filho de Deus, nós temos que mostrar também o caráter de filhos de Deus. E para isso, nós temos que viver de acordo com o Espírito. Letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula está a se referir a quem? Ao Espírito Santo. Então vamos ler, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra difícil, né? Concupiscência, significa a mesma coisa que desejos, desejo ardente. Então, está escrito que quem anda no Espírito não satisfaz as vontades da carne. Por mais que uma pessoa seja filha de Deus, por mais que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo, enquanto ela viver nesse corpo humano, ela ainda assim terá que resistir às vontades do quê? Da carne. Não significa que quem tem o Espírito Santo, por exemplo, não vai, no momento de injustiça, sentir vontade de fazer justiça com as próprias mãos, de se vingar. Não significa, por exemplo, que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ou que nasceu de Deus, não vai ter, por exemplo, quando for tentada, que a sua carne não vai ter vontade de ceder à tentação. Isso sempre vai existir, porque enquanto nós estivermos nesse corpo, estaremos sempre que lutar, estaremos tendo que sempre lutar contra as vontades do quê? Da carne. A diferença é que quem é nascido do Espírito não satisfaz a vontade da carne, não obedece à vontade da carne. E quem tem o Espírito Santo está apto para resistir aos apelos da carne, está muito mais preparado para resistir a esses apelos. Entende sim ou não? Então, por isso, o Espírito Santo diz no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Em algumas traduções diz que o Espírito, a carne milita contra o Espírito. Milita significa luta, ou seja, uma luta contra o quê? Contra a outra. E ele diz, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, você quer perdoar, mas a carne não quer perdoar. Você quer se afastar das más companhias, mas a carne quer que você fique ali no meio delas. Você quer se vingar, mas aliás, você não quer se vingar, né? O Espírito não quer, você não quer se vingar, você quer esquecer o que fizeram contra você, mas a carne quer o quê? Quer vingança. Então as duas estão sempre lutando uma contra a outra. E, como está escrito, elas se opõem, elas são opostas. E isso nos faz pensar o seguinte: se elas são opostas, significa que eu não consigo fazer a vontade das duas. Porque se elas são opostas, ou eu faço a vontade de uma, imagine, é como, por exemplo, você não pode torcer, você pode torcer para o Porto e para Portugal ao mesmo tempo, mas você não consegue torcer para o Porto e o Benfica ao mesmo tempo. É ou não é verdade? Porque os dois são adversários. Assim você não pode fazer a vontade da carne e a vontade de Deus ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma é contrária à outra. Agora você pode entender por que Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. E o que ele diz na sequência? Ele diz, a seguir ele diz, porque ou há de agradar um e desagradar o outro. Não tem jeito.
Quando você está fazendo a vontade da carne, você está deixando de fazer a vontade do Espírito. Por outro lado, quando você faz a vontade do Espírito, você está deixando de fazer o quê? A vontade da carne. Então você vai ter que sempre escolher. E agora? Eu faço a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Eu obedeço o que a minha carne quer ou obedeço o que o Espírito quer? Então, há uma verdadeira luta, uma batalha dentro de você a todo instante. É por isso que a gente lembra daquela história, eu não sei se você já ouviu falar de um conto do lobo bom e o lobo mau. Há uma história que diz que um índio ainda criança, foi prejudicado por um amiguinho, e ele com toda raiva foi falar com o seu avô, querendo se vingar do seu amiguinho. E o índio, o avô, mais experiente, disse assim para o seu netinho: olha, eu sei o que você está sentindo, porque eu já senti isso muitas vezes. É como se estivessem dentro de nós um lobo bom e um lobo mau, aonde um vai querer sempre vencer contra o quê? O outro. O lobo bom sempre vai querer perdoar e fazer o que é bom, e o lobo mau, o lado mau, sempre vai querer fazer o mal. E então o netinho perguntou para o avô: mas como que o senhor consegue fazer com que o lado bom prevaleça? Como é que faz? Como é possível o lobo bom sempre vencer o lobo mau? E então o índio avô experiente disse: aquele a quem eu alimentar é que vai vencer, vai prevalecer. Se eu quero que o lobo bom vença, então eu vou fazer o quê? Alimentar ele. Enquanto que eu alimento ele, deixo o lobo mau faminto, fraco. É assim. Dentro de nós, você pode alimentar a sua carne, ou você pode alimentar o Espírito. Quando é que você, por exemplo, alimenta o Espírito? Quando você vem às quartas, aos domingos buscar o Espírito Santo. Quando você, por exemplo, lê a Bíblia. Quando você ora, quando você jejua. Quando você procura, sempre que possível, estar pensando nas coisas de Deus. Você está alimentando o Espírito, e ao mesmo tempo que você está alimentando o Espírito, você está deixando a carne passar o quê? Passar fome. Ela vai ficando cada vez mais fraca. Por quê? Porque elas são opostas. Tem aí o baloiço, a gangorra, elas são opostas. É como esse brinquedo. Você que já brincou de balanço quando era criança, você sabe, por exemplo, que quando uma criança sobe, a outra desce. Alguém aqui já brincou? Já subiu um desse? Não tem como os dois subir ao mesmo tempo, tem? Não. Ou um sobe e o outro desce. Assim é, em relação à carne e o espírito. Quando você alimenta o espírito, ele se fortalece. Ao mesmo tempo, a carne fica fraca. E aí, quando a carne quer fazer a vontade dela, ela está fraquinha. Ela quer se vingar, mas o espírito está forte e diz assim: que se vingar que nada. Isso não é coisa de homem de Deus. E aí a carne fica o quê? Quietinha. Você é tentado, lá no seu trabalho, uma pessoa enviada pelo diabo começa a se jogar diante de você, e você, a carne, quer ceder, mas o espírito está forte, o espírito diz: está amarrado, isso é cilada, isso é um laço do diabo, e você já logo corta, antes mesmo de começar, porque o espírito está o quê? Forte. Mas se ao contrário disso, você não se preocupa em alimentar o espírito, você é aquela pessoa que se der para vir domingo, você vem, se não der, você é aquela pessoa que pode vir quarta-feira, mas você diz: não, eu já venho domingo, para que eu vou quarta-feira? Se você é aquela pessoa que só pega a Bíblia quando está na igreja, não tem aquela vida de oração, você não ora, você não tem comunhão com Deus, mas
O tempo que você não tem para Deus, você tem para as coisas do mundo. Está sempre ali envolvido com más companhias, está sempre ali envolvido com as coisas carnais. Então acontece o contrário. A carne está forte, o espírito está fraco. Quando vem a tentação, você cai direitinho. O diabo nem precisa fazer muita força, porque o espírito está o quê? Está fraco. E aí a carne em alta vai sempre prevalecer, porque aquele que você alimenta é que vai prevalecer. E aí, fazendo a vontade da carne, você não vai ter paz. Porque eu duvido que uma pessoa que faça a vontade da carne tenha paz. Uma pessoa que vive na prostituição, uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, uma pessoa agressiva, que está sempre discutindo com tudo e com todos, uma pessoa que está sempre falando mal de todo mundo, uma pessoa que está sempre fazendo a vontade da carne, eu duvido que tenha paz. Não tem paz. Porque só é possível ter paz quando o espírito está em alta e a carne está lá, no lugar dela, aprisionada, crucificada. Amém? E aí ele completa dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, que é relações fora do casamento, impureza, aqui impureza a gente pode considerar malícia, maus pensamentos, maus sentimentos, lascívia, que é a sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, que significa divisões. Você sabe que tem gente que ela é um elemento divisor, onde ela vai, ela causa o quê? Divisão. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aí alguém pode dizer assim: pastor, graças a Deus, essa lista aí eu passei em branco, não tem nada. Não, mas não é só essa lista não. Leia em voz alta. E coisas semelhantes a estas. Porque, olhem para mim, por favor. Alguém pode pegar essa lista aqui e dizer assim: não, isso aqui eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço. Bom, graças a Deus, mas não é só o que está escrito aqui, mas coisas semelhantes a essa. Então, de repente, a pessoa, ela pode, por exemplo, vamos pegar aqui um caso, ela pode, por exemplo, fornicação, relações sexuais fora do casamento. Ela diz: não, está amarrado, isso eu não faço. Mas o desejo de fazer já se torna o quê? Pecado. Porque Jesus também disse que quem olha para uma mulher com o desejo de adulterar, já adulterou com ela. Então, são estas coisas aqui e coisas semelhantes a essas. Mas quem faz a vontade da carne sabe que está fazendo a vontade da carne, porque está satisfazendo a vontade dela, e não a vontade de quem? De Deus. Ele diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é só uma questão não é uma questão só de ter uma paz interior, de você viver bem com Deus aqui nesse mundo, que já seria mais do que o suficiente para a gente viver no Espírito. Mas não se trata só da vida aqui, se trata também, porque se a pessoa aqui neste mundo, ela não quer viver no Espírito, ela vai fazer o que no céu? Se o prazer dela é só nas coisas da carne, se ela só faz as vontades da carne, eu pergunto, o que ela vai fazer no reino dos céus? É lugar para ela? Não, o reino dos céus é um lugar para aqueles que aqui neste mundo já têm prazer nas coisas de Deus. Mas se ela aqui neste mundo não tem prazer, para vir à igreja tem que ser arrastando, para fazer a vontade de Deus é uma briga. Então, essa pessoa, ela vai fazer o que no céu? É ou não é verdade? E aí ele diz: mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, né, que é alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o mesmo que domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Então, quem é filho de Deus, vive no espírito, anda no espírito, e tem a sua carne como? Crucificada. Ela crucifica dia após dia a sua carne, para fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Amém? É isso que você quer? Então, você vai pedir agora nessa oração, que o Espírito Santo lhe alimente, lhe capacite, para quando você sair por aquelas portas, você saia forte o suficiente para deixar a carne lá embaixo, crucificada, e fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Amém? Fiquem de pé então, por favor.